A paz, irmãos. Pode se assentar. Tá diferente hoje, né? Vocês estão sentindo ou só eu? Tem alguma coisa diferente. É o som? É o som que tá diferente? Tem alguma coisa diferente hoje, irmãos. Eu não sei se você consegue. José, você pode pegar meu celular na bolsa para me segurar a folha aqui? Porque o ventilador aqui na frente é uma benção. Não, misericórdia você desligar. Bem do ladinho. Mas eu vou colocar o celular aqui para estar segurando. Como o pastor falou, nós estamos falando sobre a igreja de Apocalipse, né? As igrejas, 7 igrejas, que está lá em Apocalipse 2 e 3. Amém? E hoje nós vamos, a Esther aí pode colocar o primeiro slide aí. E hoje a gente vai se aprofundar e falar um pouquinho mais. E hoje vai ser o poder da escuta com expectativa. Então ali já dá para perceber, né? Sobre o que a gente vai falar. E a semana passada eu falei que estava dando um spoiler ali para vocês. E esse ouvir, meus irmãos, é que nem a gente está aqui. Também não sei se vocês repararam, mas nos louvores vários, acho que 2 deles, falou sobre o escutar. E o que é esse escutar? Não é um escutar fisicamente, sabe? O escutar. É uma escuta ativa. E essa escuta ativa, ela vai no mais profundo, meus irmãos. Ela atinge a profundeza da alma. Eu não sei, pastor, posso estar errada, mas eu senti aqui que Deus estava desligando um pouquinho a gente, sabe? Porque quando tem muito entretenimento, muita coisa, a gente quer... A gente observa tudo, quer ver tudo que está acontecendo. A gente não tem uma mania, né? De fechar, não sei se a igreja tem esse costume de fechar os olhos e se conectar com o Senhor. E aí quando isso não acontece, a gente acaba passando algumas informações despercebido. Às vezes o Espírito Santo está aqui sendo tão claro comigo, com você, mas com as coisas acontecendo, a gente acaba se dispersando, sabe? Não se atentando para aquilo que o Senhor quer falar. E hoje o que a gente vai falar tem a ver com isso. Eu sentia como Elias. Sabe quando Elias queria ouvir a voz de Deus? Queria sentir Deus. E ele sentiu no silêncio. No silêncio, ele conseguiu sentir o Senhor. Eu não sei se é no mesmo momento ali, mas o que vinha no meu coração também era sobre o alimento. Quando a gente se alimenta bem, a gente fica que nem Elias. Elias comeu para ficar 40 dias sem comer. Então, se você escuta bem, se você entende o que o Senhor quer falar com você, esse alimento não é só para esse momento. Estão conseguindo entender, gente? Estão conseguindo... Eu já tenho dificuldade de passar o que está escrito. Você imagina o que Deus falou no meu coração, né? É isso que eu sinto. Por isso que eu sinto que está diferente. Então que você possa aproveitar aí esse diferente que o Senhor preparou nessa manhã para mim e para você. Silenciar a voz do coração. Sabe, silenciar aquilo que te preocupa. Aquilo que você trouxe. Sua vida continua. Seus problemas continuam. Mas o alimento que você vai receber aqui hoje pode mudar a sua história. Mas isso é se você quiser. Não adianta eu pular, não adianta eu plantar a bananeira aqui. O que vai fazer efeito é o seu coração, é a sua expectativa nessa manhã. Em Apocalipse, ali no final das igrejas, quando o Senhor exorta ali, né, chama a atenção delas, o Senhor fala o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Será que eu e você já entrou neste lugar ouvindo a voz de Deus? Ouvindo o que o Espírito quer falar além do ministério de louvor? Além de uma oração? Além de um ambiente? É tão engraçado, a gente sempre é ministrado e sempre é falado isso aqui.
Com o Senhor, não dá para caminhar à vista. Não dá para fazer o que os olhos seus estão vendo, está enxergando, o que você está sentindo. É andar pela fé. É enxergar sempre o que está atrás de uma mensagem, de um louvor, de uma oração. Essa manhã, a sua expectativa de estar aqui essa manhã tem que ser além do que vir aqui, cumprir sei lá quantas horas 2, 3 horas de culto, 2 horas de culto, e ir para casa e sentir o domingo mais leve. É além disso, é além, meus irmãos. Jesus nos chama não a escutar, mas a responder o que Ele está dizendo. E a responder, sabe como? Tudo que a gente já falou aqui: mudança, arrependimento, transformação. Já viu aquela historinha assim que falar é muito fácil? Sabe, que a gente precisa mesmo é agir. É as atitudes que contam, não é o que você fala. É o que você faz, com o que você ouve, com o que você recebe. Já ouviram que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida, mas quando ela não se cumpre, a culpa é minha e sua. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem homem para que volte atrás daquilo que Ele falou. Vocês entendem a responsabilidade que a gente tem nesse contrato? Nesse papel de ser filho, de Jesus ter pagado um preço, ter se sacrificado naquela cruz em favor da minha e da sua vida. Você entende a responsabilidade que é estar e fazer parte do corpo de Cristo, como a gente também já falou aqui, o que é a igreja? Eu e você somos a igreja, assim como o pastor falou. Não é um ministério de louvor, não é o pastor, é nós. Cada um precisa fazer o seu papel. Cada um precisa cumprir o seu chamado. Sabe cantar? Cante. Sabe dançar? Dance. Sabe ministrar? Ministre. Sabe clamar? Clame. Sabe se ajoelhar, chorar, plantear? Se planteia diante do Senhor. Faça o que Deus te chamou para fazer, o melhor, que foi o que o Play falou aqui, fazer para fazer de verdade, para chegar naquele grande dia, e o Senhor olhar para mim e para você e falar: olha, vem, pode entrar. Não é uma observação, meus irmãos, e sim, o Senhor está estabelecendo um padrão que nós devemos nos aproximar da sua voz com humildade e prontidão. Não é ouvir por aqui e sair por aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça. 7 vezes foi falado. A gente já falou também sobre a importância, a simbologia que tem esse número 7 para o Senhor. É a perfeição, é o completo. São 7 igrejas, 7 exemplos, 7 arrependimento, posicionamento. Sabe o que significa esses 7? Que se você seguir esses 7, é tudo que eu e você precisa. É tudo. Completa. Não precisa acrescentar e nem tirar. E quando o Senhor repete mais de uma vez o que Ele tem para falar para mim e para você, é porque Ele tem pressa e Ele está falando: ouça, 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 ouça a voz do Espírito. Nós somos convidados a ouvir com profundidade, além das palavras, ter mais atenção. Porque isso vai falar das necessidades espirituais mais profundas, minha e sua. Se a gente estiver olhando com os nossos olhos humanos, eu e você vamos entrar aqui, ouvir essa mensagem e nada vai mudar na sua vida.
Quem tem ouvidos, ouça. É uma convocação profunda para a alma e o espírito ser curados. Qual é o remédio aí para o seu espírito? Qual é o remédio para a sua alma? O Senhor tem. Quem está disposto aí a fazer uso dessa medicação dos céus? Quem está disposto, quem vinha com essa expectativa de receber esse remédio santo do Senhor? É necessário, meus irmãos, compreender o que está por trás. É escutar o Espírito Santo chamando eu e você a olhar para dentro e perceber o que é preciso fazer. Cada um aqui tem uma vida, cada um aqui tem uma história, cada um passa por uma dificuldade, um desafio. E a receita ela é individual. E Ele quer falar para você qual é a receita. E Ele quer te curar. Mas você tem que querer. Lembra a história da salvação, que é individual? Eu não posso salvar o meu marido, eu não posso salvar os meus filhos. É a mesma história. Aquele que quer ser curado precisa buscar dessa fonte. Quando nos aprofundamos nas Escrituras, com uma verdadeira escuta, nós percebemos essa necessidade e logo, automaticamente, principalmente quando a gente está falando aqui das 7 igrejas, a solução está em Jesus Cristo. Quando a gente escuta com atenção, a gente logo percebe: Jesus é a solução. Tem solução para o meu problema. Não há impossível para o meu Deus. Jesus vem curando e vem nos recompensando, tanto espiritual quanto emocional. Eu não sei quanto a você, mas para mim, de verdade, eu já passei vários momentos da minha vida em que espiritualmente eu estava mal e outras áreas bem, e eu estava mal. E eu já passei por vários momentos da minha vida que espiritualmente eu estava bem e as outras áreas ruim. E qual vocês acham que fizeram a diferença? Estar espiritualmente bem, curado, renovado. Sabe o alimento lá de Elias? Se alimentou, está forte. Pode vir o que vier. E sabe o que é mais interessante? É que vem um combo. Eu e você não pediu esse combo. Porque o Senhor fala que aquele que se posicionar, aquele que se arrepender, Ele vai dar uma recompensa. Olha que engraçado, a gente chega diante do Senhor para ser curado. A única coisa que a gente quer é ser curado. Mas o Senhor é tão bom que Ele fala: olha, por você ter se posicionado, eu vou te dar recompensa também. Vocês percebem que Deus não deve nada para ninguém? Você sabe o que é andar com esse Deus bom? Você não pode ser bom. Você não pode ser fiel. Sabe por quê? Porque Ele vai sempre abundar mais que você. Ele precisa, é o caráter dele. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai ser mais ainda você. Se você se posiciona diante do Senhor, mais ainda Ele vai te abençoar e vai fazer na sua vida. O botãozinho da bênção, de ser bem sucedido. E eu não estou falando de dinheiro não, tá? Tá em mim e você aí, ó. Quem quiser apertar o botãozinho. Essas palavras é difícil. Eu estava falando com a psicóloga segunda-feira e falei para ela que tem uns irmãozinhos aqui que ficam esperando a hora de eu dar o chilique, né? E ela falou: nossa, Alessandra, isso mostra o quão saudável a sua igreja é. Porque as igrejas hoje em dia não querem ouvir repreensão. As igrejas hoje em dia querem ouvir bênção, prosperidade. E aí mais uma vez eu pude contemplar a bondade do Senhor para com as nossas vidas. Porque a gente não seguiu o sistema. Porque a gente permaneceu firme. O que vale para a gente é a palavra do Senhor. É o que está aqui. José, o horário é com você, né?
É muita coisa para me administrar. Então vamos lá, as cartas de Apocalipse, ela mostra ali repreensões e encorajamento. Então, ao ouvir a verdade, né, e ao se posicionar e se arrepender, o Senhor nos dá essa recompensa. Vamos ler Romanos 10. Romanos 10, o versículo 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então não adianta adquirir só o conhecimento, meus irmãos. É necessário a ação. Esse posicionamento vai nos abençoar profundamente. Não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo e saber tudo. Eu já ouvi gente aí que leu a Bíblia toda e ficou doido. Acho porque leu na força da carne, porque eu já li várias vezes e graças a Deus, se o que me mantém ainda, mais ou menos assim, é a palavra de Deus. Se eu não tivesse nela, aí eu já tinha bilolado de vez mesmo. Essa bondade de Deus é um reflexo da sua generosidade, da sua natureza, e não depende do que eu e você faça, mas é pelo que Ele é. É porque Ele se entregou lá na cruz por nós. E é por isso que Ele vem sempre com a sua recompensa. E não adianta falar, ai Senhor, eu não quero a sua recompensa. Gente, é bom demais receber a recompensa do Senhor, vai, fala sério. E aí nessa hora acho que a gente fica mais apaixonado por Jesus mesmo. Ele fala, meu Deus, eu não mereço, eu não sou digna. Nem eu mesmo ia me recompensar. Mas Ele recompensa. E eu quero falar um pouquinho sobre o conceito da escuta ativa. Esse poder dessa escuta e a importância dessa expectativa, tá? Então eu quero que vocês aqui, pensam em uma coisa. Dá até para vocês colocar em prática aqui enquanto eu vou falando. Vamos supor aí que eu estou falando e vocês não estão prestando atenção, tá bom? Inclusive estão pensando em outra coisa. Nem estão aqui. Quando você ouve dessa forma, não entra dentro de você o que a pessoa está dizendo. Não entra. Não vai surgir efeito. Agora vamos supor que você para tudo quando a pessoa fala com você. Você olha nos olhos dela, você sente a profundidade, você se envolve nessa conversa. Isso sim é escutar ativamente. O que ela está falando, o que a pessoa está falando, está entrando dentro de você e surgindo efeito. Só tem 50 páginas. Então Jesus nos convida não apenas a ouvir, mas a viver, a absorver, refletir, permitir que ela nos transforme. Numa geração em que eles não refletem nada, e a gente que está mais velho está pegando esse embalo. Falar a verdade, se às vezes, em algum momento, você não se pega assim, que demora isso. Sei lá, na fila, na conversa com alguém, até, às vezes até no celular. Eu sou aquela que não tem paciência, né, José? A gente mesmo vai entrando nesse sistema. A gente precisa parar. Não é escutar uma notícia qualquer, meus irmãos, é escutar com o coração, com a alma, com uma mente aberta. Sabe aquele desejo de eu quero entender o que está falando? Eu não saio daqui sem entender o que essa bexiga dessa professora, dessa pastora está falando. É um nível de escuta que envolve atenção. Atenção. E também a nossa disposição para mudar, né? Porque quando a gente ouvir verdadeiramente, automaticamente, por isso que eu acho que o nosso cérebro faz de tudo para a gente não escutar direito. Porque se você escuta, você sabe que você vai ter que se mover.
E tudo que o seu cérebro não quer é gastar energia. Ele quer que você fique aí, ó, no seu quadradinho, na vidinha de sempre, entendeu? Porque ele já sabe como é que vive assim, ele não precisa gastar energia com isso. A partir do momento que você descobre algo novo, ele vai ter que pensar. E ele não quer pensar. Então o poder da... aqui ó, a escutativa, ela permite que Deus entre no nosso ser e produza fruto. Vocês entendem por que Deus falou tantas vezes? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. É a mesma coisa que Deus falar assim, olha, eu vou dar tudo o que vocês querem. É o caminho que vocês querem, que eu abra o caminho, eu vou abrir. É a cura que vocês querem, eu vou curar. É a transformação, eu vou transformar. É a restauração, é a salvação, eu vou fazer. Mas você precisa ouvir. O seu papel é ouvir. Vamos abrir em Hebreus 4. 4:12. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então essa escutativa, ela não é apenas sobre entender, tá? Mas é permitir que ela faça o trabalho, a cura, a transformação dentro da gente. Porque a palavra do Senhor, assim como nós acabamos de ler, ela penetra no mais profundo da alma, do espírito. Ela penetra no mais profundo. O Espírito usa dessa escuta para revelar as áreas que precisam ser curadas. Será que você, já assim como eu, já passou por momentos de falar assim, nossa, eu nem sabia que eu precisava disso, eu nem sabia que eu estava ruim desse jeito, eu nem sabia que eu precisava liberar perdão para tal pessoa. Nossa, eu nem... Vocês já passaram por isso ou foi só eu? E aí quando você escuta a voz do Senhor, quando você dá ouvidos ao que Ele quer falar para você, aí as camas saem. Esse dia eu estava conversando com alguém, eu não me lembro quem. Se é daqui também me perdoa aí, porque eu não lembro quem é. Mas a gente estava falando sobre essa coisa de caminhar com o Senhor. E é uma pessoa que caminhava com o Senhor, conhecedora da palavra, já leu a Bíblia. Mas vocês sabem, né, gente, que sem o Espírito a gente pode levar a Bíblia para o lado da gente. Qualquer um leva, ela tem resposta para tudo. Então, depende da intenção do coração do ser que está atrás dela. E essa pessoa falou para mim, como pode falar isso? Conhecedor, como pode pensar desse jeito? E eu falei assim para ela, Fia, se quando nós estava com um espírito ruim, estava difícil da gente entender, imagina com 8. Porque aquele que estava lá na sua casa, encontrou vazia, ele volta e chama mais 7. Foi um milagre. É um milagre. Então, para a gente ouvir a voz do Senhor, meus irmãos, tem que querer muito. Aproveita que você está aqui, que você está liberto, que você ouviu, porque você está aqui essa manhã. Você está sensível a ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nem as árvores que caem da árvore não caem se Ele não permitir. Quanto mais eu e você que somos semelhança do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, é porque Ele te trouxe. De alguma forma, Ele te trouxe aqui. Você tem todas as condições de ouvir o Senhor falar a você. E Ele revelar o que Ele quer fazer na sua vida. E te curar, e te transformar. Mudar a sua história. Só o Senhor pode mudar o destino da gente. E eu sou prova viva disso. Um dia
eu peguei, comprei uma Bíblia e falei: Senhor, eu quero comprar uma Bíblia, porque o Senhor mudou a minha vida diante dos meus olhos. E a partir de hoje, essa Bíblia vai ser a marca disso. Eu estou falando de algo que eu vivi. Sabe que é você, a recompensa? Você não fez nada para aquilo, mas Ele é muito bom, Ele vai além. É isso que Ele quer fazer com a minha e com a sua vida, mas a gente precisa ouvir. Está disposto a ouvir. Essa escuta, ela leva uma ação. Você já percebeu que a escuta, né, a mudança, ela só realmente acontece quando a gente escuta e entra no coração? Se não entrar no coração, meu amigo, não vai rolar. Vai entrar por aqui. Vários anos, né? Eu esperneava, eu gritava, eu chorava. Só não quebrei coisa dentro de casa, né? José não via, não. Aí eu entendi, aí eu escutei, entendeu? Alessandra, não é pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí quando eu vi ele falar alguma coisa, que eu falava: olha, agora dá para mim acabar com a raça dele. Aí eu pensava, lembra a história do cheque, gente? Gente, a história do cheque é desde que eu me converti. Deus tem vários cheques lá para a gente depois resolver. E aí eu colocava na minha mente: Senhor, tá ouvindo, né? Eu estou matando meu eu agora, assina o cheque, aí quando chegar aí o Senhor desconta, porque a minha vontade é de pular no pescoço. E eu ficava quieta, aí eu orava. Depois de 15 dias, nós estávamos almoçando, o Senhor falava: agora você fala daquele assunto, fala que você não gostou, fala que ele feriu você, fala... Aí eu ia, assim, sabe aquele dia lá? Nossa, me perdoa. Puxa, eu não sabia. Aí eu entendi. É no tempo de Deus. É da forma do Senhor. Não é na nossa força. Só o Senhor tem a chave do coração do outro. Não adianta, não adianta. Por isso que eu não esperneio mais tanto, tá vendo? Porque eu entendi isso. Irmãos, essa escuta, ela é tão importante, tão poderosa, que ela deve ser algo que a gente tem que usar no nosso dia a dia, diariamente. Não só quando é para tomar grandes decisões, sabe? Nós precisamos usar, levar para a nossa vida isso. O escutar, o tentar entender o que está atrás daquelas palavras. Sabe, você precisa observar o gesto, o ambiente, como aquela pessoa está. Você precisa ser sensível. Você precisa matar o seu eu, né? Porque dá vontade de pular no pescoço. E quem nunca aqui atira a primeira pedra? Dá vontade, gente. Eu falo para os meus filhos, eu vou falar isso, vai para a internet. Oh, meu Deus. Vou falar que eu sou psicopata. Eu falo para os meus filhos que se eu não fosse crente, eu ia comer eles com arroz e feijão. Forte, não é? É, mas quando o ser humano sai de si, ele faz até o que Deus duvida. E eu sou bem humilde para falar que eu não sou flor que se cheire. É isso. A gente sem Deus come os fios com arroz e feijão. Irmãos, nós precisamos... e quando nós escutamos dessa forma, a gente toma decisões. E Deus mostra áreas que a gente precisa se arrepender e mudar essa direção. E isso é um processo de realinhamento. O Senhor, sabe aquela história de não vai para a direita nem para a esquerda, mas trilhar o caminho do Senhor? É isso. Quando você escuta de verdade, você passa por esse processo de alinhamento. É aqui que eu quero você. É aqui que você precisa estar. Porque o que eu tenho para você é o bom, perfeito e agradável. Eu sou seu Criador, querida. Eu sei o que é bom para você. Confia em mim. Se entrega. Descansa. Mas a gente está tão envolvido com tanta coisa que a gente não escuta direito. Você precisa ler a Bíblia procurando ouvir, não apenas ler, entende? Quando Deus falar com você, seja intencional. Esther, põe o seu... Oh, Esther, lindinha, obrigada. Quando Deus falar com você, seja intencional, atento e tenha disposição em se posicionar. Aqui eu coloquei, o original ali da palavra no grego, do que é o ouvir, ouvir com intenção de compreender.
Tá vendo porque o Senhor fala? Ouça. É para compreender. Isso daqui é lá no original. E agir conforme o que você ouve. Quando a gente se coloca diante do Senhor, meus irmãos, nós não queremos ouvir palavras vazias. Quando a gente, vamos ser sinceros com a gente mesmo agora. A gente sempre está esperando algo profundo de Deus, certo? Sempre a gente está esperando. Porque a gente quer que mude a nossa vida, porque a gente pede uma direção, porque a gente quer que transforme alguma coisa. Então a gente sempre quer, sempre necessita. Peraí, eu esqueci a palavra aqui, deixa eu achar. Então a gente sempre necessita que Deus faça algo para a gente. A gente chega diante do Senhor dessa forma. Então a gente também não pode ouvir as palavras do Senhor como algo vazio. Não é incoerente? A gente quer algo grandioso, mas quando o cara abre a boca para falar com a gente, entra por aqui, sai por aqui. Eu vou para a igreja hoje, porque hoje eu estou perturbada. Aí chega aqui, fica mais perturbada porque o louvor demorou, porque a fulana não sei o quê, porque o pastor gritou, porque... Meu, a gente entra em discórdia da gente mesmo, do que a gente quer. Se a sua expectativa é essa, né, de querer algo mais do Senhor, de querer que Ele mude a sua história, de querer que Ele transforme alguma coisa, então você não pode escutar de forma passiva. Você tem que esperar a palavra e se mover. Você precisa se mover para que ela venha causar a transformação que você tanto deseja. Ouça com desejo de ser curado, moldado pela verdade. Agora começou o pitinho ali, ó. Então agora eu vou falar sobre a expectativa. Acho que tem mais um slide, Esther. Então essa expectativa é o quê? É uma confiança. O que é essa confiança? De que Deus é bom e Ele sempre tem algo para nós. É essa? Deus sempre tem algo para nós. E a gente sabe disso. A gente sabe que na hora que a gente se colocar de joelho, Ele vai ouvir a gente. A gente sabe que na hora que se arrepender, Ele vai estender a mão para a gente. A gente sabe disso. E isso é uma expectativa que a gente tem. Então Ele não fala, Deus não fala com a gente por falar, mas Ele fala porque Ele quer guiar a gente para algo maior. Você sabe de verdade o que é melhor para você? Eu não sei o que é melhor para mim. E já provei para mim mesmo, e já falei aqui que eu fiz tudo errado quando eu achei que sabia. Nós precisamos agir conforme nós ouvimos. Ouvir com essa expectativa é agir. É ter uma ação. O agir é o resultado da escuta. Se você não está agindo, é porque você está ouvindo por aqui e saindo por aqui. Se você não se move, é porque você não está ouvindo como Deus gostaria que você ouvisse. Tiago 1, versículo 22. Não, estou em Hebreus. Tiago 1, versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a mudança, ela já começa quando a gente está aqui ouvindo a palavra do Senhor, quando a gente ora. Mas ela não é completa. Ela é completa quando a gente age. Vocês lembram da história que mas não é ainda? A salvação já acontece, já está nesse momento. Mas ela ainda não é totalmente, porque depende da sua e do meu posicionamento. É a mesma coisa a palavra de Deus. A partir do momento que você leu, é para você, é para mim. É a cura, é a restauração, é o caminho, é a libertação, é a salvação. Só que ela só vai ser completa quando você agir. Ela só vai ser completa quando você aceitar Cristo.
Ela só vai ser completa quando você buscar Ele. Ela só vai ser completa quando você abandonar as coisas do mundo e vir para Cristo. Ela só vai completar quando você ligar o botãozinho. Agora vai funcionar, porque agora eu vou escutar. Senão, meus irmãos, é a mesma coisa que estar olhando no espelho e não fazendo nada. Não é que você olhar no espelho algo gritante em você, está toda suja, vai sair, mas eu não vou fazer nada, eu vou assim mesmo. Para que olhou então? Mas Deus é tão bondoso, não é que nem a gente, graças a Deus. Fé agrada a Deus. Ao agir assim, você deixa de lado o quê? O medo e a dúvida. Aí vem a resposta para tanta gente. E eu me coloco nesse pacote. O medo e a dúvida. Por quê? Por que a gente ainda tem medo e dúvida? Porque a gente não está agindo. Porque a gente não está escutando. As coisas começam a mudar não pela sua força, mas pela força do Espírito Santo agindo dentro de você. Não sei se já aconteceu com você, de você só falar, só pensar, olha, agora, Senhor, eu vou mudar isso, agora não vai ser mais assim. E aí Deus vai e já faz alguma coisa. Você fala, poxa, eu nem dei o primeiro passo, eu só pensei, Deus. E o Senhor já está fazendo. Como assim? Você nem se posicionou. Só pensou. E aí, para finalizar, meus irmãos, queria trazer um exemplo aqui de expectativa e transformação. Em Marcos 5, conta a história de uma mulher que sofria do fluxo de sangue há anos. Mas a expectativa dela foi tão grande que ela tocou em Jesus. Esse é o tipo de expectativa que o Senhor quer que eu e você venha para a casa dele. Ore, leia a Bíblia, vá a uma extensão, até tocar Jesus. É essa a expectativa. Se você não tem essa expectativa, de verdade, seu milagre, miou. Sua transformação, vai ficar para outra vida que não existe, tá? Que essa expectativa seja tão grande dentro de você que te impulsione a agir e dar passos. Precisa dar passos, não é só de falar, entende? É de agir. Olha, aqui nós temos o exemplo. Isso daqui foi feito essa semana. Glória a Deus aos irmãos que vieram aqui. E aí eu fiquei pensando, caramba, eles devem ter trabalhado até tarde ontem. Pelo menos ontem eu sei que eles trabalharam porque o pastor estava aqui. Poxa, a igreja está limpa. Alguém sentou e encheu o rabicó de pó? Lá em casa é assim que a gente fala, tá? Ainda bem que nós somos, justificados por Jesus. Tem gente trabalhando. Eu não pude vir aqui, fiquei ontem o dia todo preparando a palavra. O pastor teve que ministrar numa igreja lá em Ribeirão Pires. E aqueles que podiam estar? Que podia limpar uma cadeira. Já pensou, cada um de nós limpar uma cadeira? Quantos ia ficar para a irmã Renata limpar? Irmão Anderson? Vocês lembram a história da igreja? Volte ao primeiro amor. Se a gente continuar ouvindo de forma passiva, não vai mudar nada. Você vai ouvir essa palavra, vai vir outro com reteté, vai vir outro com fogo, vai vir outro que vai colocar a mão, vai cair. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada de nada. Você vai viver só diante do milagre do outro, só conhecendo o Senhor através da vida do outro, porque na sua vida, bulufas. Ai, Deus é bom. Por que Ele é bom? Ai, porque Ele é bom. Porque hoje está sol. Eu tenho inúmeros, para a glória de Deus, testemunho de milagre, de coisas que humanamente falando é loucura, mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus é poder. Só que cada um tem que agir, cada um tem que apertar o seu botãozinho. Você é a igreja, eu sou a igreja, cada um tem que fazer o seu papel.
Aquela igreja de Apocalipse era acomodada, vivia de farsa, usava máscara, achava que era rica, aceitava o pecado, o sistema. Não tinha diferença entre a igreja e quem não era da igreja. Essas coisas que o Senhor está a nos alertar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. E que não precise gritar para você ouvir. Que seja como foi no louvor aqui. Eu, Alessandra, senti poderosamente o Senhor nos louvores. Se eu tivesse na minha casa, ai meu Deus do céu. Mas eu não estava, então tive que me conter. Eu não sei você, mas eu apertei o meu botãozinho. Aí quando você vê o doido dando pirueta lá, e você, frio que nem uma geladeira, você entende, ele apertou o botãozinho, ó. Ele veio com expectativa. Ele entendeu, ele quer tocar Jesus. Esse quer tocar Jesus, esse se moveu, esse teve ação. Aleluia. Então, irmãos, para finalizar a nossa mensagem, essas igrejas de Apocalipse mostram a verdadeira transformação quando nós nos posicionamos, quando nós respondemos e agimos conforme a voz do Espírito Santo. Não perceba somente palavras, mas se levante em ação. E hoje de manhã, quando eu estava estudando um pouquinho mais para trazer a ministração, o Senhor me deu algo a mais para trazer para vocês. Atos 1:3. Aliás, Atos 3, versículo 1 ao 6. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da 9ª hora. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. Sabe o que o Senhor falou para mim essa noite? Essa manhã, essa noite. Acostumado com culto à noite, né? A mensagem é essa. Nós aqui da Igreja Maranata não tem ouro e nem prata. O que nós temos, a gente dá para vocês. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. A palavra que é para mim é a mesma que é para vocês. Levanta e anda. Não é o pastor, não é a igreja, não é o louvor, não é a intercessão. Levanta e anda. É isso daqui que vai fazer você se mover. E não faça como aquele povo que ficava clamando, e aí foi Moisés clamar ao Senhor. Por que está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. Marchem. Qual é a sua guerra? Marche. Qual é a sua guerra? Está de braço cruzado por quê? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Antes de você entrar nessa guerra, você já tem a vitória garantida. Marche, marche. O Senhor dos exércitos está com você, está comigo. Levanta e anda. Não murmure. Para de ladainha. Levanta e anda.
E ainda ali em Atos, para terminar, que eu já estou terminando, tem meia hora, né? Diz assim o 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Sabe o que acontece quando você andar? Ninguém vai entender o que é. É aquele que está pedindo esmola? O que é aquele cara que lá que não dava, a gente dava R$1 para ele? Quem é essa? Quem ela pensa que ela é? Meu Deus, que mulher é essa? Que homem é esse? Que vida é essa? Que casamento é esse? É isso que o Senhor quer fazer. Quando a gente lê e ouve ativamente a palavra